Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 197 da nossa jornada, dia 16 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Josué, capítulo 23, Atos 3, Jeremias 12 e Mateus, capítulo 26. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué, capítulo 23. Josué estava bem idoso. Depois de uma vida inteira vendo o agir de Deus, ele reúne os líderes de Israel para deixar as suas últimas orientações. Josué deixa claro: o Senhor, o seu Deus, é quem lutou por vocês. A terra conquistada era a prova visível de que Deus havia sido fiel. Ainda existiam territórios a ocupar, mas a promessa permanecia. O Senhor continuaria expulsando as nações diante deles. Por isso, Josué ordena: esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito na lei. Eles não poderiam relaxar espiritualmente. A permanência na promessa dependeria de continuarem obedecendo. Eles não deveriam se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nem se misturar com os costumes idólatras dos povos restantes. A maior ameaça de Israel já não era um exército inimigo, mas a possibilidade do seu coração se afastar silenciosamente de Deus. Josué resume tudo em uma orientação simples: empenhem-se em amar o Senhor, o seu Deus. Amar a Deus é apegar-se, obedecer, recusar outros senhores, permanecer fiel, mesmo quando a fase das grandes batalhas passa. Josué sabia que aquilo que Israel tolerasse se tornaria laço, rede, açoite, espinho. Pecados inicialmente tratados como pequenos acabam tomando espaço, dominando o coração e afastando-nos da presença do Senhor. Ao se despedir, Josué deixa um testemunho: nenhuma promessa de Deus havia falhado, todas se cumpriram. Porém, o Deus que cumpre promessas também leva a sua aliança a sério. Lembre-se do que Deus já fez, mas não viva apenas de memórias antigas. Continue avançando, guardando a palavra, examinando aquilo que tenta ocupar o lugar do Senhor na sua vida. O segredo não é começar bem, mas terminar a caminhada amando, obedecendo e permanecendo fiel. Partindo agora para Atos, capítulo 3. Pedro e João estavam indo ao templo para orar quando encontraram um homem coxo de nascença, colocado diariamente à porta formosa do templo para pedir esmolas. Ele estava tão acostumado à sua condição que esperava apenas algumas moedas para sobreviver mais um dia. Quando Pedro disse: "Olhe para nós", o homem fixou os olhos neles, esperando receber dinheiro, mas Deus estava prestes a ultrapassar completamente a expectativa daquele rapaz. Ele queria uma esmola, porém receberia restauração. Pedro declarou: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levante-se e ande." Pedro tinha recebido o Espírito Santo, conhecia a autoridade do nome de Jesus e entregou ao homem aquilo que ele carregava. Tomou-o pela mão e o ajudou a levantar. Seus pés se firmaram. Ele entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Aquele que antes permanecia do lado de fora, dependente da ajuda alheia, agora entrava de pé para adorar. A multidão ficou admirada. Pedro recusou imediatamente qualquer glória pessoal. Por que estão olhando para nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar?
O milagre apontava para Jesus, o autor da vida, morto pelos homens e ressuscitado por Deus. Pedro explica que foi pela fé no nome do Cristo que aquele homem recebeu saúde perfeita. O verdadeiro mover do Espírito nunca transforma o instrumento em centro. Ele exalta Jesus, confirma sua ressurreição e conduz pessoas ao arrependimento. Ele diz: arrependam-se, se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados e venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Deus deseja restaurar o ser humano por inteiro. A bênção prometida a Abraão alcançaria todas as nações por meio de Jesus, levando cada pessoa a abandonar suas maldades. Talvez você não tenha prata ou ouro para resolver tudo ao seu redor, mas pode carregar a presença, a palavra, a oração e o amor de Cristo. Não ofereça apenas alívio temporário quando Deus deseja transformar. E nunca tome para si a glória daquilo que somente o nome de Jesus pode realizar. Partindo agora para Jeremias, capítulo 12, e eu quero te fazer uma pergunta. O que você faz quando Deus não responde como você esperava? Jeremias começa o capítulo apresentando ao Senhor uma pergunta: por que o caminho dos ímpios prospera? Ele reconhece que Deus é justo, mas não consegue compreender porque pessoas traiçoeiras parecem viver tranquilamente, enquanto os fiéis sofrem. Jeremias não esconde sua angústia, ele leva suas dúvidas diretamente ao Senhor. Fé não é fingir que compreendemos tudo, mas permanecer diante de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A resposta de Deus para Jeremias não é confortável. Ele diz: se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Deus estava dizendo que as dificuldades atuais preparavam Jeremias para desafios ainda maiores, assim como Davi, que enfrentou o urso, o leão, para que pudesse enfrentar o gigante. Ele ainda, Jeremias, enfrentaria oposição dentro da sua própria família. O Senhor não minimiza sua dor, mas revela que seria necessário desenvolver resistência, discernimento e dependência. Algumas batalhas não chegam para nos destruir, mas para fortalecer em nós aquilo que será necessário na próxima estação. Depois, Deus expõe sua própria dor. Sua vinha havia sido destruída por maus pastores, e a terra que era o seu prazer tinha se tornado um deserto. Assim, Jeremias descobre que não era o único sofrendo. Deus também estava entristecido com a infidelidade do povo. Deus então declara que eles haviam semeado trigo, mas colheriam espinhos. Trabalharam muito, porém sem proveito, porque insistiram em viver afastados da vontade do Senhor. O pecado sempre promete liberdade, mas termina produzindo esterilidade. Mesmo em meio ao juízo, Deus ainda fala de compaixão e restauração. Ele promete que depois de arrancar, voltaria a plantar aqueles que aprendessem os seus caminhos. Quando você perguntar por quê, permita que Deus também pergunte: você está preparado para continuar caminhando comigo? Nem toda resposta virá imediatamente, mas toda dificuldade pode aprofundar nossas raízes. Não desperdice a corrida com os homens a pé. Ela pode estar treinando você para os cavalos. Deus não desperdiça nada. Permaneça fiel, porque o mesmo Deus que disciplina também restaura, cura e torna a plantar. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 26 nos conduz às horas antes da crucificação. Enquanto os líderes religiosos conspiravam matar Jesus, uma mulher entrou na casa de Simão e derramou sobre ele um perfume caríssimo. Os discípulos chamaram aquilo de desperdício, mas Jesus declarou que ela havia realizado uma obra maravilhosa, ungindo antecipadamente o seu corpo para sepultamento. A mulher percebeu algo que muitos ainda não compreendiam. Jesus estava caminhando para a morte.
Enquanto ela derramava amor, Judas negociava a traição por 30 moedas de prata. Duas respostas completamente opostas diante do mesmo Cristo. Durante a Páscoa, Jesus revelou que seria traído por alguém que comia à mesa com ele. Então ele tomou o pão e o cálice e apresentou o significado da nova aliança. O seu corpo seria entregue e o seu sangue derramado para o perdão de muitos. Jesus não foi uma vítima surpreendida pelos acontecimentos. Ele sabia exatamente o que enfrentaria e voluntariamente se ofereceu. Nossa salvação não foi conquistada por mérito, mas pelo corpo partido e pelo sangue derramado do Cordeiro. No Getsêmani, Jesus declarou estar tomado por uma tristeza profunda e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O cálice representava o sofrimento, o juízo e o peso da missão que ele carregaria. Jesus não fingiu que aquilo era fácil. Ele sentiu agonia, orou repetidamente e ainda assim submeteu sua vontade ao Pai. Enquanto ele vigiava, os discípulos dormiam. E ao acordá-los, Jesus diz que a oração ela era indispensável, porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. O espírito pode estar disposto, mas a fraqueza humana precisa ser sustentada na presença de Deus. Judas chega com um beijo, os discípulos fogem, falsas testemunhas se levantam e Jesus é humilhado. Ele poderia convocar legiões de anjos, mas escolheu não escapar, porque as Escrituras precisavam se cumprir e a redenção precisava avançar. Pedro, que jurava fidelidade até a morte, nega Jesus 3 vezes e chora amargamente quando o galo canta. Podemos estar à mesa com Jesus e ainda permitir que o coração se afaste. Podemos falar com coragem e desabar diante do medo. Mas Cristo permaneceu fiel quando todos falharam. Ele bebeu o cálice até o fim para que traidores, fracos e pecadores arrependidos encontrassem perdão e uma nova história. Querido Deus, obrigada porque o Senhor nos sustenta. Obrigada porque é o Senhor que nos dá força. Obrigada porque é o Senhor que faz em nós e através de nós. Que o Teu Espírito Santo possa nos encher e que a marca do Teu Espírito Santo em nós seja toda a honra e toda a glória sendo derramada a Ti e entregue a Ti a todo tempo. Que o Senhor seja visto e reconhecido nas nossas vidas, papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 198 da nossa leitura.